Você está ouvindo Justiça na Tarde. Quem está na linha comigo é o Dr. Alexandre Rico, advogado especialista em direito do consumidor. Vamos falar sobre o direito do consumidor para crianças também. Aqui, boa tarde, doutor Alexandre. Muito bem-vindo ao Justiça na Tarde. Olá, Ana, uma boa tarde. Sempre um prazer estar aqui contigo. Muito grato pela oportunidade. Doutor, primeiro, a criança é consumidora? Sim, na verdade o que nós temos aqui é o seguinte conceito, né? Quando nós pensamos em todas as pessoas que adquirem produtos e serviços, a criança, muito embora ela seja menor de idade, evidentemente que não tem ainda uma representatividade pessoal no âmbito do direito, ela é sim uma consumidora. Aí o que nós temos em eventuais questões processuais é a sua legitimidade para agir, amparada por aqueles que são os seus titulares de direitos, os seus pais, aqueles que a representam em juízo. Mas ela é sim uma consumidora para todos os efeitos legais. E pode ser considerado um consumidor, pesquisando em palavras aqui na internet, hipervulnerável? Não sei se juridicamente existe esse termo, mas pelo fato da criança, justamente ser criança, ela é mais vulnerável, enfim, nessa situação, a questão fica mais complicada, é um consumidor que você tem que ter o dobro de cuidado? Sim, com a mais absoluta certeza. O Código de Defesa do Consumidor, ele regulamenta as relações de consumo e traz elementos protetivos aos consumidores, como, por exemplo, o conceito da hipossuficiência técnica em relação a fornecedores de produtos e serviços. Quando nós falamos de crianças, existem sim essa vulnerabilidade de uma forma muito mais pontual. Então, toda a atenção ela é devida tanto da parte dos pais e da própria criança ali numa relação de consumo, como especialmente os fornecedores de produtos e serviços. E, doutor, quando a gente faz uma compra e o produto, digamos que deu um defeito, né? E acabou que a criança, durante ali a brincadeira, acabou acarretando algum problema de saúde, ou a criança engoliu uma peça que estava descrita ali, né, como um brinquedo apropriado para a idade dela, e mesmo assim era muito pequeno, ou uma intoxicação pelo produto ali, considerando que o produto é legal, né? Considerando isso, quem tem responsabilidade? Quem fabricou, quem vendeu, os dois? Olha, no âmbito das relações de consumo, a responsabilidade ela se dá por todos aqueles que integram a cadeia de consumo, a chamada cadeia das relações de consumo. Então, no caso de existir algum problema com um determinado brinquedo, que mesmo adquirido dentro de uma legalidade, desde que ele esteja no mercado de uma forma legal, qualquer problema que aconteça, ele pode vir a ser reparado e pode acontecer a responsabilização por aqueles que estão nessa cadeia de consumo, tanto lojistas como, especialmente e principalmente, os produtores daquele brinquedo, o fabricante. E, no caso, esse fabricante ou também quem vendeu pode, inclusive, ter que arcar com custas médicas, enfim, no caso da criança ter passado por uma situação de problema grave de saúde? Sim, no âmbito da reparabilidade de danos dentro do Código de Defesa do Consumidor, existe um conceito chamado restitio in integrum, ou seja, o dever de restituição integral de todos os prejuízos que possam vir a ser causados ou que foram causados para os consumidores no âmbito daquela relação de consumo. Então, todos os prejuízos que a criança teve, especialmente questões de natureza médica, enfim, todos esses prejuízos, eles devem ser arcados pelas pessoas responsáveis no âmbito da relação de consumo. Agora, vamos falar sobre a questão de ser um produto, por exemplo, comprado no exterior, porque pela internet a gente acaba comprando o produto no exterior e chegando 2 dias depois, muitas vezes, né? Ou em feira sem uma procedência mesmo correta, uma procedência suspeita, enfim. A responsabilidade fica para que lado da história? Porque o pai também, a mãe também tem que ter responsabilidade na hora de comprar o produto, né? Bom, aqui nós temos um seguinte cenário, né? O Código de Defesa do Consumidor, ele tem uma abrangência no território nacional. Então, todas as relações de consumo que forem praticadas no nosso território nacional, elas estão acobertadas por essa legislação específica. É claro que, por força das tecnologias que nós temos hoje, muitos produtos são adquiridos no âmbito das compras online, via internet, e muitas vezes, tanto o vendedor, o lojista eletrônico, por assim dizer, né, os sites de vendas, como os fabricantes, eles são fabricantes e vendedor que estão no âmbito do exterior, ou seja, não tem sede no Brasil, não tem absolutamente nenhuma representatividade no país. Então aqui a relação de consumo ela é acobertada pelo Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade existe, mas na prática nós temos um grande prejuízo, porque como responsabilizar alguém que não está no território nacional? Então existe um prejuízo grande nesse sentido.
Já no que diz respeito à responsabilidade dos pais, sim, os pais eles têm responsabilidade no que diz respeito ao cuidado da saúde das crianças, né? Ao cuidado, à integridade física. Então, havendo algum cenário onde ficou identificada que o dano ele se deu por falta de um cuidado específico dos pais, essa responsabilidade pode recair sim sobre eles. E, doutor, no caso, o que o pai e a mãe ali têm que observar? Porque tem prazos de garantia, o produto determinado para a idade, procedência, né? Como a gente acabou de falar da procedência também do produto. Algumas dicas para quem ainda não comprou o presente Dia das Crianças e vai comprar, e já serve para o Natal também. Sim, aqui o importante é os pais analisarem a questão de uma forma bastante responsável, com muita atenção. É claro que nós temos aqui uma dinâmica bastante acelerada nas relações de consumo, né? Muitas facilidades na internet, se tornou uma ferramenta muito rápida para compras. Muitas são as ofertas, especialmente aquelas atreladas a produtos importados, mas que não são trazidos para o país com um representante comercial, não passam, né, pelas análises do poder público, como, por exemplo, as aferições do Inmetro, que vão identificar se os produtos eles são realmente seguros, se são atóxicos, se realmente estão dentro das especificações e das especificidades de segurança. Então, o importante é que os pais tomarem muito cuidado com isso, não apenas buscar o preço e melhor condição comercial, mas sim condições de segurança. Se os produtos estão no país, se existe um representante legal, se são produtos aferidos pelo poder público, se estão dentro da legalidade e especialmente na protetividade dos conceitos do Inmetro, para que a compra seja segura e não exista nenhum prejuízo à saúde e integridade física dos seus filhos. É legal que quando a criança vá, de repente a criança está indo junto com o pai e com a mãe, que o pai e a mãe também oriente, porque a gente está formando o consumidor também no futuro, né? Talvez ele não saiba exatamente com quem reclamar agora, né, dos direitos, ou saiba até, né, dependendo da idade da criança, ela pode ter até uma noção já, mas é importante que a criança, na hora de escolher o próprio brinquedo, tenha essa orientação também dos pais, porque a gente realmente está formando o consumidor do futuro. Sim, isso é muito importante, aliás, muito importante você ter tocado neste ponto, né? Nós estamos formando futuros consumidores, formando cidadãos do futuro. Então é muito importante que as crianças já saibam analisar os produtos, entender que na caixa existe aquele selinho do Inmetro. É importante a criança começar a ter essa cultura, né? Na medida em que ela vai aprendendo de uma forma bem dinâmica e bem didática, e esse é um dever dos pais, evidentemente, nós estamos formando pessoas que têm uma melhor condição de compra no futuro e, evidentemente, estamos, de certa forma, evitando prejuízos. Então, essa questão educacional, né, a educação do consumidor, ela é muito importante, sim, já nos primeiros anos de consciência das crianças nesse sentido. E no caso da publicidade infantil, que é uma coisa que já existe, uma regulamentação, enfim, também as pessoas, até os próprios pais, tomam cuidado. Mas na internet, doutor, se tornou uma situação complicada, assim, de se gerenciar, digamos, porque a publicidade direcionada à criança na internet é difícil de controlar, né? Inclusive a propaganda enganosa sobre isso. Sim, é muito difícil. O Código de Defesa do Consumidor ele disciplina essas questões, né? A publicidade ela deve ser sempre assertiva, muito clara. Todas as informações relativas ao produto e ao serviço, elas devem ser disponibilizadas de uma forma bastante clara. Mas aqui nós estamos lidando com crianças, né? Que evidentemente ficam muito atreladas ao visual, a uma música, a um conceito ali que é bastante comercial e objetiva envolvê-las, né, numa intenção de compra, numa vontade, num desejo. Então aqui todo cuidado é pouco também. É muito importante que os pais participem ativamente no dia a dia das crianças, acompanhando os canais que elas estão assistindo, quais são as páginas, os sites da internet que elas visitam, enfim. Todo cuidado dos pais é pouco, porque existe uma afrontosa e muito vultuosa atitude por parte de fornecedores de produtos e serviços para angariar esses novos consumidores e fazer, evidentemente, vendas. Mas aqui é muito importante a atuação dos pais. Agora, doutor, quando a gente fala, né, na compra de produtos contrabandeados, enfim, a gente não está falando, a gente está falando na relação com a criança de uma coisa bem mais complicada, porque se você compra um boné, se você compra um tênis que vai simplesmente, né, descolar ali a qualquer momento, uma saia que vai desbotar a cor é uma coisa. Mas quando a gente está falando de um produto que a criança, dependendo da idade, vai acabar colocando na boca,
é uma situação bem mais complicada, né? Bem que exige da gente um cuidado muito maior. É melhor comprar um presente, de repente, mais simples, pelo valor que se tem, né, para desembolsar ali para comprar para o filho, e mais seguro, do que comprar um que só vai parecer que é top ali e, na verdade, vai colocar realmente a criança em risco, né? De verdade, não é da boca para fora que a gente está falando isso. Sim, isso é uma verdade. E aqui fica, mais uma vez, um conselho aos pais. Muito melhor comprar um produto, um brinquedo ali que seja mais simples, mas de uma empresa já consagrada no mercado, uma empresa que ela atenda às normas de segurança, que esteja dentro do âmbito da legalidade, do que de repente querer ostentar um brinquedo falsificado, que como você bem disse, né, às vezes pode ser uma saia que desbota, mas aquela tinta da saia, ela é tóxica. Nós não sabemos o grau de toxicidade daquela tinta e o que ela pode causar de repente no âmbito da pele de uma criança. Um tênis que de repente ele tem a sola com algum problema, solta a sola, a criança cai, se machuca. Então é muito melhor ter um produto de qualidade, mas um produto que seja legal e de empresas que atuam na legalidade, do que de repente comprar a ilusão, objetivando uma ostentação e que venha a causar um prejuízo para a integridade física da criança, né? Agora, doutor, uma coisa que eu acho que a gente também tem que se atentar e falar sempre quando a gente fala de consumo, a gente está falando de direitos também, e eu coloco até como um dever, quando a gente compra alguma coisa também, fazer aquela peneira no guarda-roupa, na caixa de brinquedo, porque a gente está falando de um monte de consumidor mirim que vai ter a condição de comprar um presente, vai ser presenteado pelo pai e pela mãe, mas a gente tem um monte que não vai ter essa condição de fazer e que merece o mesmo respeito na hora de receber uma doação, que sejam brinquedos bons, que sejam brinquedos que eles possam usar também, porque eu sei que é uma relação de consumo completamente diferente, é uma doação, mas que também tem que ser, a gente tem que ter essa noção, né, fazer a criança ter essa noção de que a gente tem que desafogar um pouco aqueles brinquedos que já ficaram para trás, que ela já parou de brincar, e tem que doar coisas boas, em boas condições também para o coleguinha que não tem condição de ter, né? Sim, isso é muito importante sim, né? Como você bem pontuou agora há pouco, nós estamos criando novos consumidores para o futuro e, na verdade, toda a ação ela deve ser positiva no âmbito de nós criarmos pessoas melhores para o futuro. Sim. Né? Então, conscientes de que vão ganhar um presentinho, que de repente elas podem também disponibilizar parte de algum brinquedo, alguma coisa que elas tenham dentro de casa para doar para pessoas que não têm essa condição, né? Então, criar aqui uma ideia, criar aqui uma corrente de caridade positiva, né? Isso realmente é algo muito importante. Nós estaremos lidando aqui com a formação de pessoas melhores para o futuro, né? Isso é muito importante, sim. Na verdade, é mais do que o consumidor, né? A gente está formando, quando a gente fala do consumidor, a gente está falando do cidadão, né? Que a gente está formando para o futuro. E só lembrando, a gente tem várias cartilhas disponíveis na internet também. Tem muita propaganda, mas também tem muita informação, né? Tem cartilha para criança, voltada para criança, para que chame a atenção da criança com cores, com bonequinhos, com orientações que são próprias para cada idade. Se o pai procurar na internet, botar cartilha do consumidor mirim, vai achar um monte, né, doutor? Não falta informação, né, se a gente procurar no lugar, né? Na internet também tem isso. Não falta informação. Não falta informação e, aliás, hoje em dia nós estamos vendo um movimento muito positivo nesse sentido, né? A melhor formação de pessoas, a melhor formação de consumidores, não só as crianças, mas os adultos também, né? Uma mudança cultural na prática de um consumo muitas vezes desnecessário. Então, isso é muito importante para nós, né? Isso é muito importante, sim, para a sociedade. Beleza, eu conversei aqui com o doutor Alexandre Rico, que é advogado especialista em direito do consumidor. A gente acabou falando do consumo saudável também, né, doutor? E dessa formação dos consumidores mirins, que é uma coisa que vai muito além da compra e do direito ali de pegar e quantos dias você consegue a devolução. Quando a gente fala do direito do consumidor, vai muito além disso. E eu queria agradecer, então, a sua participação aqui no Justiça na Tarde, doutor. Eu que agradeço, minha querida. Sempre um prazer estar com vocês aqui e fico sempre às ordens. E a gente volta em instantes. Pausa para a edição da hora. Até já. Você está ouvindo Justiça na Tarde.